O programa Vivendo a Vida volta fazendo um bate-papo legal aqui com a nossa secretária da Assistência Social do município de nossa cidade, e queremos que ela continue falando sobre esse relacionamento com essas instituições, como ela tem essa parceria, que é importante para que possa desenvolver esse trabalho junto ao CRAS e outros segmentos da própria Secretaria. A população, e o idoso não é diferente nesse caso, ele necessita de diferentes articulações, ele precisa que várias ações ocorram para que ele possa ter de fato essa qualidade de vida. Então, as articulações do território, que envolvem diferentes políticas, elas envolvem diferentes dimensões e diferentes necessidades do idoso. Há idosos, por exemplo, que necessitam, num determinado momento da vida dele, de uma ação mais especial da saúde, e em outros momentos esse idoso, superado essas questões, ele pode tranquilamente estar participando de atividades de convivência e até atividades que instigam mais a questão da força física, como é o conjunto dos idosos nossos que participam hoje do esporte e que tem aí angariado prêmios, vitórias extremamente interessantes. É um grupo que tem crescido, né? Você falou aí do esporte, e nós temos a grata satisfação de saber que os nossos idosos já venceram vários campeonatos na área esportiva, se não me falha a memória, nos jogos regionais. Sim, eles dão um show de bola, de raquete, de natação, de atletismo. É um pessoal muito estimulado e que o exemplo dele vem inclusive estimulando outros grupos, outras pessoas que inicialmente não participavam disso. Nós temos uma experiência na Secretaria junto com o Fundo Social, que é a articulação do pessoal que trabalha com a coreografia, né? Nós temos professores nossos ligados à área de educação física, que uma das ações trabalha a expectativa de coreografia. Nós temos um grupo, que agora já tem o grupo B também, quer dizer, já há 2 grupos que trabalham fortalecendo essa ideia, essa possibilidade do idoso participar, dançando, se expressando corporalmente com a música. E são experiências extremamente importantes que você vê que estão sendo disseminadas na cidade, diferentes segmentos sociais, e recentemente houve uma apresentação no Teatro Municipal de grupos de idosos trabalhando com essa dimensão. Então, quando a gente está falando de idoso, a gente está falando de um público e de um conjunto muito variado, que necessita que as políticas públicas se reformulem de uma maneira muito rapidamente, né? A gente estava comentando que o crescimento da população idosa numa cidade como Prudente e outras de mesma dimensão, ele é bastante grande. O IBGE aponta em torno de 4% ao ano na última década, o que já coloca hoje Prudente aí com cerca de 35 mil pessoas com mais de 60 anos e crescendo. Então, é um público para o qual a cidade vai ter que ir aos poucos e numa velocidade cada vez maior se reformulando. Isso vai exigir mais ações de todos nós, de todas as secretarias, do poder público em geral, e é necessário que você tenha cada vez mais um conjunto de pessoas pensando. Daí a importância que você já levantou e entrevistou inclusive a Madalena, a questão do Conselho Municipal, que é um grupo articulador e que pensa sobre essas políticas necessárias para os idosos. Isso é fundamental, porque garante inclusive a participação na construção dessas políticas. Você se referiu aí com relação ao IBGE na previsão do crescimento da população idosa, e é interessante, nós estávamos até trocando alguma ideia antes do programa, com relação a essa pirâmide que está tendo essa modificação nessa pirâmide da faixa etária, né? Antigamente nós tínhamos muitas crianças e poucos idosos. Hoje a situação está invertendo. Exato. Até porque o próprio IBGE mostra que do censo de 2000 para 2010 nós tivemos 150 mil registros de nascimento de criança a menos. Então, e a população idosa crescendo. O que você pode nos
falar sobre os desafios que, não só no país, nos municípios, mas em Presidente Prudente. Como que a cidade, a tua secretaria está preparada para essa modificação da faixa etária? Fundamental é perceber que essa é uma ação que vai demandar da sociedade como um todo um conjunto de modificações culturais. A nossa forma de pensar, né? A gente que está chegando nessa perspectiva de ser idoso, inclusive, nós temos que não só pensar para nós, mas o conjunto da sociedade precisa se repensar. A cidade precisa se redimensionar para que a condição de vida do idoso seja saudável. Significa repensar todas as questões de acessibilidade, toda a questão de mobilidade urbana, precisa pensar a questão do idoso. Nós temos vários e enormes desafios na área da assistência, da política de saúde para lidar com o idoso que necessita de atendimentos mais especializados, de cuidados mais especiais, como esses que, pela própria modificação da situação de família, você já não tem mais quem cuida do idoso durante o dia. Isso é um elemento importante para a gente pensar. Então, nós do Poder Público temos que pensar hoje e projetar aí para as próximas administrações as dimensões do atendimento ao idoso que precisa de cuidados durante o dia. A questão de trabalhar o cuidador tem sido um desafio para as nossas equipes, junto com a equipe da saúde, pensar como você trabalha esse cuidador para que ele não adoeça, para que ele consiga entender esse idoso que ele tem sob seus cuidados e poder trabalhar adequadamente isso. Então, são elementos que, num sentido macro, que é pensar a cidade e a mobilidade na cidade, é pensar os equipamentos, é pensar que esse público precisa ter acesso à cultura, a esporte, a lazer, e tudo isso também precisa ser redimensionado para essa população. É uma população que está vivendo um período extremamente importante, porque há toda uma valorização também dessa perspectiva. Então, estão aparecendo inclusive novas modalidades de trabalho para atender ao que seria um aposentado, né? Mas que não quer avançar. Esse assunto é muito interessante. Então, no próximo bloco, voltaremos com o programa Vivendo a Vida, continuando essas informações importantes.